Tempestade em Guerra falará de um assunto que também não é muito conhecido, sobre o Regio Corpo Truppe Coloniali. Quem foram esses homens? Qual é a sua história? E qual foi o desfecho deles na Segunda Guerra Mundial? Em 1902, tropas coloniais reais, ou Regio Corpo Truppe Coloniali, passaram por uma grande reforma por iniciativa do ministro da Guerra, General Coriolano Ponza di San Martino, que estabeleceu seus comandos, escritórios e unidades dependentes dentro do regulamento orgânico da colônia da Eritreia, pelo Decreto Real número 168 de 30 de março de 1902, aprovado pelo governo Zanardelli. Em 15 de janeiro, o ministro já havia emitido as instruções relativas às tropas reais africanas, referentes aos soldados nacionais que serviam na colônia, mas foram precisamente com o Decreto Real de 30 de março que a reorganização mais ampla das Forças Armadas Coloniais italianas foi concluída. A composição do Corpo de Tropas Coloniais Reais, de acordo com o regulamento de 1902, consistia em Comando das Tropas Reais, Companhia dos Carabinieri Reais, Companhias de Caçadores Africanos, Batalhões Nativos, com o Esquadrão Nativo, Comando de Artilharia e Gestão do Laboratório, Companhia de Artilheiros, Bateria Nativa, Serviço Ferroviário, Serviço de Engenheiros, com gestão do Serviço de Saúde, Companhia Costeira, Tribunal Militar e Depósito Militar Colonial de Nápoles. O efetivo de oficiais e funcionários era de 139 pessoas, divididas em 134 oficiais e 5 funcionários. Os sargentos e as tropas nacionais somavam 671 homens. Os soldados nativos eram 4.102. O pessoal civil nativo era de 29 homens e, por fim, havia 902 animais para montaria. O comando das tropas reais era exercido por um coronel, enquanto seu Estado-Maior era composto por um major do Estado-Maior, no caso, chefe do Estado-Maior. Um capitão do Estado-Maior poderia ser um vice-chefe do Estado-Maior e 3 oficiais subordinados pertencentes a qualquer ramo do Exército ou do Regio Esercito. A força total das 3 companhias dos caçadores africanos era composta por 3 capitães comandantes, 6 oficiais subalternos, 8 sargentos, 22 cabos e cabos-mores, 8 corneteiros, 9 ordenanças e 306 soldados com 3 quadrúpedes à sua disposição, ou seja, um para cada capitão. Com os novos regulamentos de 1912, os batalhões eritreus 6º, 7º e 8º também foram suprimidos, enquanto o 5º já havia sido dissolvido, reduzindo assim o número de batalhões nativos para 4. Apesar da redução numérica nos batalhões, cada batalhão foi reforçado, passando a ser composto por um major-comandante, um Estado-Maior formado por um tenente-mor, ajudante, um oficial subalterno, um oficial médico subalterno e 5 soldados italianos, além de 11 soldados nativos. Cada companhia nativa era composta por um capitão, 2 tenentes, 6 bullock-bash, 6 muitas, 3 trompetistas, 3 assistentes, 6 cocheiros e 136 ascari e 6 animais de carga. O Regulamento Orgânico da Colônia Eritreia de 1902 serviu para garantir que as Forças Armadas, mesmo durante a fase da política de reconciliação que se seguiu à derrota em Aduatom, em 1896, e ao Tratado de Paz com o Império Etíope, em 1900, fossem um instrumento flexível, porém poderoso, tanto para defender as fronteiras da colônia quanto para buscar a expansão, caso Roma assim o desejasse. Tudo começou de fato com a organização orgânica da colônia eritreia, a partir do Decreto Real número 48 de 11 de fevereiro de 1900. Teve o forte apoio do governador Ferdinando Martini, que era favorável ao controle civil sobre as autoridades militares nos territórios italianos da África, e que gerou um forte conflito com o Ministério da Guerra, Ponza di San Martino, que em outubro de 1900, em conversa com seu ministro das Relações Exteriores, Emílio Visconti Venosta, solicitou a abolição do artigo 16 da referida organização e que a correspondência entre o comandante das tropas reais na colônia e o governador civil, a fim de evitar vazamentos e permitir que potências estrangeiras interessadas ou o inimigo etíope verificassem diretamente os reais preparativos para a guerra na colônia eritreia. Embora Visconti Venosta
por intermédio de Giacomo Agnesa, secretário do Gabinete Colonial do Ministério dos Negócios Estrangeiros, tenha recusado discutir o assunto mais a fundo, confirmando a correção dos regulamentos existentes e, portanto, a superioridade do governador civil sobre o comandante das tropas reais. O artigo 16 permaneceu essencialmente sem aplicação, pelo menos até maio de 1903, quando foi aprovada a lei sobre a organização da colônia da Eritreia, permitindo que os militares gozassem por algum tempo da ampla autonomia na África. A organização do Corpo Real de Tropas Coloniais da Eritreia, ou Regio Corpo Truppe Coloniali, surgiu essencialmente do clima de confronto entre Martini e os militares, mas também respondeu ao desejo do rei Vittorio Emanuele III e dos círculos coloniais romanos de não comprometer a capacidade militar da Eritreia e, de fato, de fortalecer a presença de tropas na África. Além disso, a confirmação do general Coriolano Ponza di San Martino e do almirante Enrico Saraco como ministros militares da Guerra e da Marinha, respectivamente, inclusive no gabinete de Giuseppe Zanardelli, que geraram assim um evento crucial para a formação desse governo específico e que foi também um sinal de desejo do soberano de manter altos níveis de gastos militares e modernizar as forças armadas. Do ponto de vista da política colonial, essa escolha expressou o desejo de fortalecer o Regio Corpo Truppe Coloniali. A fluidez das fronteiras entre o Império Etíope e a colônia da Eritreia, que ainda não haviam sido oficialmente estabelecidas após o fracasso substancial das longas negociações que se seguiram à Batalha de Aduatom, oferecendo aos italianos ampla oportunidade para retornar sua penetração no Império de Minililic. O próprio Ferdinando Martini, embora inclinado a apoiar a política de concentração, conseguiu impedir um acordo rápido sobre as fronteiras que abandonaria o Planalto da Eritreia, como também era o plano inicial dos governos italianos pós-1896. O Regulamento Orgânico da Colônia da Eritreia de 1902 respondeu precisamente à necessidade de revitalizar a política colonial italiana, numa época em que também se começava a considerar a possibilidade de estender o domínio direto de Roma sobre as terras somalis. Desde que os primeiros soldados italianos pisaram em Massual, então uma pequena cidade portuária da Eritreia, às margens do Mar Vermelho, no final do século XIX, considerou-se apropriado para recrutar pessoal local para uma ampla variedade de tarefas. Os primeiros 100 desses soldados coloniais, conhecidos como Bassibuzuk, literalmente mentes tolas ou cabeças loucas, começaram seu serviço em 1885. No entanto, já em 1888 tornou-se evidente a necessidade de criar unidades nativas, organizadas de forma mais orgânica. Assim foram criados 4 batalhões de askari, que da palavra árabe turca significa soldado. Também pode ser conhecida como askaron. Eles, de fato, estavam sob o comando de oficiais italianos. E como veremos, muitos desses oficiais e sargentos seriam recrutados pelas tropas alpinas no futuro, tanto para treinamento quanto por estarem acostumados a operar em terrenos acidentados e com total autonomia. Muitos quadros alpinos, além de suas contribuições oficiais, solicitavam especificamente o comando dos askari, considerados soldados excelentes e leais. Comandar uma tropa colonial não era muito diferente de comandar as tropas alpinas. Era preciso, antes de tudo, dar o exemplo, sem em primeiro lugar na batalha e na marcha, e sempre por último nos privilégios, tendo conquistado assim o respeito e a confiança dos homens. Qualquer sacrifício podia ser exigido deles. Os askari e os dubats, literalmente turbantes brancos, nome de seu adorno de cabeça, uma vez que decretavam que seu oficial era Ambissa, ou seja, um leão, que significava um homem corajoso, orgulhosamente se tornavam seus filhos e o seguiam por toda parte gritando Ahai, ou seja, avante. Como escreveu o Marechal de Bonham certa vez, ele disse:
Para comandar unidades indígenas, são necessários oficiais com qualidades especiais. Um oficial de unidade indígena não pode ser improvisada, mesmo que possua paixão pelo colonialismo e um elevado nível de espírito e senso militar. Requer um aprendizado com veteranos da profissão que tenham adquirido um apurado senso das tropas que comandam. Esses oficiais têm algo de aventureiro quando o momento é propício. São eles que se lançam em qualquer empreitada, confiantes de que seus askari os seguirão sem a sua presença, liderando a mula, sentindo a necessidade de olhar para trás para verificar se alguém os está seguindo. Os soldados nativos tinham muito em comum com as tropas alpinas. Eles eram orgulhosos, tenazes e extremamente resistentes na marcha, acostumados às dificuldades e à frugalidade. Eram extremamente apegados aos seus comandantes, desde que estes soubessem, como vimos, demonstrar sua bravura em campo. Os askari, particularmente os eritreus, possuíam, entre outras coisas, um profundo senso, um verdadeiro culto de justiça. Para eles, o alistamento era um verdadeiro contrato bilateral com o governo e esperava-se que ambas as partes cumprissem o acordo, sem concessões ou imposições. Se injustiças fossem cometidas, aplicavam o abit, que significa justiça. Quando a unidade destacada recebia descanso, todos permaneciam em posição de sentido indefinidamente. Isso era levado muito a sério. Um problema adicional em comparação com os Alpini, que falavam dialetos muitas vezes incompreensíveis para os habitantes de outros vales, podia surgir com a língua, particularmente com os termos locais ou ítalo-locais, frequentemente distorcidos, usados pelos askari numa espécie de língua franca. Em primeiro lugar, o uso de tu, antigamente você, era padrão. Além disso, o verbo ser era sempre substituído por olhar fixamente. Você olha fixamente, ambissa, ou seja, senhor-tenente. Você olha fixamente com força. Diziam os astutos askari para não serem colocados em serviço de sentinela, ou seja, sentinela, preferindo ir para uma espécie de taverna local onde, por soliditanisca, ou seja, moedas de 10 centavos eram servidos, tek, ou seja, vinho de mel, tala, uma espécie de cerveja local, ou tichei, um chá forte e escuro. Os askari, os muntais e os bulukbash, que eram sargentos, com seus tarbusik, que no caso eram típicos chapéus de feltro vermelho em forma de cone truncado, tinham um medo terrível dos bashai, que eram no caso os capitães, que frequentemente estavam no comando de um bando ou batalhão, e ainda mais dos coroneli, no caso, coronel. Mas os oficiais freng, que eram conhecidos como brancos, eram seus guitana, que significa senhores, por quem eles poderiam até morilo, que significa morrer em combate. Quando estavam doentes, esses soldados corajosos recorriam ao Ohainimo, que significa um sábio ou médico, para afastar os Bula, que significa espíritos malignos. Pouco equipados, os askari dormiam no chão, cobertos no máximo com a mantinela, ou seja, uma pequena capa, e para manjeria, que significa comida, porque comiam principalmente os burguta, um tipo de pão feito na hora com uma massa achatada cozida sobre a fogueira, temperado com molhos à base de berbere ou alibárbaro. Era, no caso, uma pimenta malagueta local muito forte. Nas operações e nas marchas pelas montanhas, eles eram incansáveis, armados com os rifles manlicha, ou com os alpin, nome curioso dado aos Carcano M91 ou Carcano M91. Eles lutavam corajosamente contra os inimigos, os rebeldes e os ladrões, que estavam armados com cimitarras abissínias, rifles Verteli antigos e rifles russos antigos. Os nativos perseguiam esses comedores de terra e esterco até gritarem Abit, ou seja, misericórdia, justiça, como foi dito anteriormente.
Os 4 batalhões de soldados coloniais nativos, recém-formados em meados do século XIX, participaram de todas as batalhas dos anos seguintes, incluindo a de Odo, de 1896, na qual lutaram lado a lado com as tropas alpinas do tenente-coronel Menini. Em 1902, uma nova reorganização levou à criação do Corpo Real de Tropas Coloniais da Eritreia que falamos anteriormente. Entretanto, nas posições italianas da Somália, as primeiras unidades experimentais de Askari, de Banadie, foram acompanhadas por outras até a criação em 1905, que em 1908 se tornaria o Corpo Real de Tropas Indígenas. O primeiro comandante das tropas somalis era o Major Alpino Pietro Mozzoni, que teria como oficial subordinado o tenente também alpino Antonio Negri Chesi, que, entre outras coisas, possuía um conhecimento perfeito da língua árabe. Entretanto, os batalhões eritreus cresceram para 13. Unidades mistas árabes-somalis também foram criadas com Askari, no Iêmen ou em Hadramaut. Com as exigências da Guerra Ítalo-Turca de 1911 até 1912, quase todas as unidades coloniais foram enviadas para a Líbia para participar das operações e da subsequente ocupação. O tenente Negri Chesi, mencionado anteriormente, também fez parte do comando da Força Expedicionária na Tripolitânia. Em 1913, ele foi promovido a capitão e enviado com a função de residente para a região de Urvila, o centro da feroz resistência árabe. Por meio das negociações pessoais, ele rapidamente persuadiu os líderes rebeldes a se renderem, conseguindo assim pacificar a região. Por essa importante conquista, ele foi condecorado com a Ordem Militar de Saboia. Em 1924, um valente soldado alpino da Primeira Guerra Mundial, o tenente-coronel Camilo Beckis, foi nomeado comissário da região fronteiriça da Somália e também recebeu o comando das recém-formadas bandas de fronteira, compostas por leais soldados locais, os Dubatis, ou turbantes brancos, nome dado aos seus turbantes, que garantiram sua segurança. Com esses homens que se tornaram lendários por sua coragem, incansável dedicação e habilidade em combate, Beckis trabalhou para subjugar os Midjurtini e, em seguida, passando o comando para o capitão Otávio Oroli, também um soldado alpino, que atuou na liderança para a ocupação dos territórios de Nugal e Ubia. Beckis e Oroli também participaram do conflito ítalo-etíope de 1935 a 1936, o segundo como comandante de um grupo de bandas nas Terras Baixas Orientais. Na década de 1920, muitos outros oficiais alpinos comandaram unidades coloniais nativas. O então tenente Luigi Borges, já oficial dos Meharistas líbios, comandou bandas Dubats em Midjurtini e posteriormente como capitão em Otredjuba. Outros comandantes Dubats incluíam os capitães Longana, Belotti e Fanti, que receberam uma medalha de prata e uma medalha de bronze por bravura militar, e os tenentes Gerard, Castiglione e Staudacher, com uma medalha de prata por bravura militar. Outros oficiais alpinos serviram em unidades coloniais eritreias, como o capitão Gleri, do 15º Batalhão Eritreu, o tenente Marquino, do 3º e depois no 9º Batalhão, e o tenente Kamine, do 10º Batalhão. Entretanto, as unidades coloniais continuavam a aumentar e as unidades eritreias e somalis foram adicionadas às unidades líbias do Corpo Real de Tropas Coloniais da Líbia. Em 1938, os líbios foram considerados cidadãos italianos e o Corpo Real de Tropas Líbias foi formado. Entre esses soldados, encontramos também oficiais alpinos, como o capitão Fabri, com a medalha de ouro por bravura militar do 6º Batalhão Líbio, que caiu em Bir Tagrift, em 1928. O conflito na África Oriental de 1935 até 1936 testemunhou uma grande mobilização adicional de unidades coloniais indígenas ou nativas e, consequentemente, um aumento considerável no número de quadros nacionais a eles designados. Entre estes, dadas as características do terreno operacional, havia muitos outros oficiais alpinos que jamais deixaram de se comportar com honra conforme a tradição das penas negras. Entre os muitos que tombaram durante o conflito, recebendo a mais alta honraria militar, a medalha de ouro por bravura militar,
Lembramos o primeiro capitão Silvio Paternostro, do 54º Batalhão Colonial, o capitão Arena, ex-4º Regimento Alpino e posteriormente comandante do 7º Batalhão Eritreu, e os tenentes Andolfato, do 4º Batalhão Árabe-Somali, Della Noche e Abate, ambos do 9º Batalhão Colonial. Muitas vezes os próprios Askari, que consideravam seus comandantes como verdadeiros pais, ficavam exultantes se seu batalhão fosse comandado por um oficial alpino, como no caso do 5º Batalhão Eritreu, comandado pelo Major Bocolari, do 8º Batalhão Eritreu sob o comando de Luigi Peluzelli. O próprio Peluzelli, em 1941, defendeu Shirin, no comando do Batalhão Alpino Arquistra, a única unidade alpina remanescente no exército da Irlanda. A Segunda Guerra Mundial marcou o fim desse império colonial e testemunhou o último destacamento das tropas africanas, com os quais oficiais e sargentos alpinos, incluindo oficiais de alta patente, continuaram a lutar. O general Graciosi, já um valente oficial alpino na Líbia e na Grande Guerra, o coronel Pielorsi, comandaram 2 brigadas coloniais, a 15ª e a 1ª Brigada, respectivamente. O Major Giovanni Favero Serponti comandou o 192º Batalhão Árabe-Somali, lutando em Elbe Diestro, enquanto o comandante do 54º Batalhão, Major Hamati, lutou na região dos Lagos, onde foi ferido, e o capitão Mina, que lutou na defesa de Singra, e finalmente em Kirin, onde travou a mais extrema resistência na África Oriental italiana contra as tropas da Commonwealth, que durou de 2 de fevereiro a 27 de março de 1941, encontrando assim também o 80º Batalhão, sob o comando do tenente-coronel Bedetti, e o 78º Batalhão Colonial, sob o comando do capitão Carboni. Com o fim do sonho colonial italiano e o término da Segunda Guerra Mundial, é necessário lembrar a participação de alguns oficiais e sargentos das tropas alpinas, mais uma vez sob o comando dos Askari. No caso, a reorganização do exército somali durante o período da administração tutelar italiana na Somália. Iniciada em 1º de abril de 1950, esta mais recente aventura colonial testemunhou mais uma vez a preparação das forças armadas e do aparato governamental da antiga colônia no chifre da África, confiada aos italianos, com a resolução número 289 da ONU, que transitaria para a independência definitiva em julho de 1960. A conclusão que chegamos é que os Askari lutaram com determinação, lutaram por um povo que não era o seu, mas foram leais até o fim e criaram um laço com esses italianos. Um laço que, sem dúvida, ficou na história. Na próxima semana, viremos com um novo quadro de voluntários. Fiquem atentos, afinal, o conhecimento é importante para cada um de nós. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Um grande abraço e até a próxima.